Nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses 2, verso 12 até o verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses, dando continuidade ao nosso estudo sobre essa carta. Vamos fazer a leitura agora do verso 12 até o verso 18. Após a mensagem, nós vamos ter a entrega do dízimo, né? Já me avisaram lá atrás. E eu não esqueci. Dessa vez, pelo menos, não, né? Filipenses 2, 12 a 18, diz assim: Sim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ouvir o coral, depois voltamos à mensagem.
mundo anda em trevas, diz a letra do hino. O mundo anda em trevas, precisa de luz. Jesus é a luz. Mas Jesus diz também, vós sois a luz do mundo. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E não se pode esconder uma cidade edificada atrás dos montes, diz Jesus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse texto fala sobre o mundo de trevas e fala sobre a necessidade que temos como igreja do Senhor Jesus de brilharmos como luzeiros nesse mundo de trevas. A NVI tem como título desse parágrafo exatamente essa ideia de que nós somos como estrelas do universo, brilhando nesse mundo de escuridade, de sujidade, de trevas, especialmente no que diz respeito à moral e à realidade espiritual. Esse texto, irmãos, é um texto precioso. Paulo começa o verso 12 com a expressão assim pois. E essas duas palavrinhas, elas estão juntando aquilo que ele disse antes com aquilo que ele vai dizer a seguir. Então essa é uma expressão que associa as duas sentenças, o verso 5 ao 11 com os versos 12 a 18. E aí Paulo continua dizendo, assim pois, amados meus. E Paulo, ele é muito carinhoso nas suas cartas, apesar às vezes de ser firme em suas palavras. Isso quer dizer que a exortação que ele vai discorrer aqui, ela é feita em amor. Champlin, um comentarista da Bíblia, ele diz que a repreensão sem o tempero do amor é destrutiva e não auxiliadora. Por isso que Paulo os chama aqui de amados meus. Ele está cheio de amor pela igreja dos Filipos, ou dos filipenses, e ele então começa a falar dessa forma com aquela igreja. E aí Paulo diz, como sempre obedecestes, é a sequência do texto, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. E eu acredito, irmãos, que aqui há tanto uma afirmação, ou uma constatação, como uma recomendação. Paulo está dizendo, vocês têm obedecido, mas que vocês continuem obedecendo. Não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Porque mesmo que Paulo estivesse ausente, que era o caso, Deus não estava ausente. Deus estava presente, e ele está preocupado com isso. E aí ele começa a trazer a sua exortação. E ele diz, desenvolvei a vossa salvação. E a palavra salvação aqui é salvação no sentido integral. Mas Paulo está preocupado principalmente com a santificação. Então, desenvolver a salvação aqui é buscar uma vida de santidade diante do Senhor. Uma vez perguntaram para um pastor, pastor, o senhor é salvo? E ele respondeu dizendo, eu fui salvo, estou sendo salvo e vou ser salvo. E a pessoa pediu para ele explicar. Ele disse, olha, eu fui salvo da condenação do pecado, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu estou sendo salvo do domínio do pecado da minha vida. E vou ser salvo da presença do pecado. Então esse ser salvo do domínio do pecado é santificação. E é o que Paulo está dizendo aqui, desenvolvei a vossa salvação. Como eu disse, a ênfase é na santificação. E aí o restante do texto, ele vai falar para nós como isso acontece. Como você e eu, crentes em Cristo Jesus, desenvolvemos a nossa salvação. No verso 12 ele diz, com temor e tremor, ou seja, com reverência e com respeito. E aí no verso 13 ele diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar. Isso mostra que a santificação não anula a responsabilidade humana, mas ela tem uma participação soberana de Deus nas nossas vidas. Não há competição entre as duas coisas. Deus opera em nós, através da nossa busca pela santificação. E aí Paulo fala a respeito de que essa santificação, ela desemboca num aspecto coletivo.
Não é só algo individual, mas ela tem a ver também com relacionamentos internos na igreja. Por isso que ele diz que nós devemos deixar toda contenda e tudo aquilo que atrapalha a comunhão da igreja. Mas tem também um aspecto externo, quando ele fala que nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas. Verso 15. E ainda no verso 16, desenvolvendo a salvação, Paulo diz para nós preservarmos a palavra da vida. E a palavra aqui é muito interessante, que significa que a gente deve agarrar como um bastão que está nas nossas mãos. E nós devemos carregar essa palavra da vida, esse evangelho com firmeza e passar para as gerações vindouras. E aí Paulo diz, olha, façam isso para que lá no dia de Cristo, na parousia, na volta de Jesus, eu tenha aquele sentimento de que eu não corri em vão e que eu fiz o trabalho. E ainda que eu seja entregue por libação, ele está pensando, quem sabe, num martírio um pouco mais para frente, que isso também não seja em vão. E aí Paulo diz, se alegrem comigo, eu quero me congratular com vocês, me alegrar com vocês, mas façam isso comigo também. E mais uma vez o tom da alegria permeia a mensagem de Paulo, e esse texto é maravilhoso, interessante, prático e atual para as nossas vidas. À luz de tudo isso, eu quero usar exatamente esse tema que Paulo trata aqui no texto, como luzeiros no mundo. Esse é o nosso tema. Como luzeiros no mundo. Embora Paulo esteja fazendo uma referência a uma estrela no céu, ou um astro no céu, nós podemos trazer isso de uma forma figurada e aplicar para a nossa vida. Nós somos esses luzeiros no mundo, porque Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Qual que é o objetivo da mensagem? Entender que o cristão é chamado a ter uma vida diferenciada. Precisa ser luz. E, em segundo lugar, mostrar as implicações práticas do que significa ser crente no mundo de trevas. Ou como ser um cristão numa sociedade não cristã, como diz John Stott. Então esse é o nosso tema. Como luzeiros no mundo. Eu quero fazer uma divisão um pouco diferente. Não na sequência que às vezes a gente faz aqui, mas usando algumas ideias do texto, ainda que elas estejam separadas, mas eu creio que elas estão juntas no propósito do apóstolo Paulo. Por que viver assim, irmãos? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Por que viver como um luzeiro no mundo? E eu creio que esse texto nos dá 3 respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, porque existe uma ordem clara. E essa ordem aparece aqui no verso 12, quando Paulo diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então Paulo usa a palavra obediência, sempre obedecestes. E como eu disse, há aqui uma constatação. Paulo está dizendo o seguinte, vocês foram obedientes quando eu estive aí pregando o evangelho, ensinando para vocês o caminho da verdade, e vocês obedeceram a minha palavra, não como palavra de homem, ele diz em outra ocasião, mas como a palavra de Deus que foi dada por meu intermédio a vocês. E a palavra obediência, que é uma palavra muito importante, porque ela traz a ideia de uma ordem dada por alguém. Os comentaristas dizem que essa palavra era usada pelos porteiros. Então o porteiro chegava e dizia, você pode entrar, ou você vai embora. E então essa ordem que o porteiro dava, era uma palavra que os gregos usavam, e era exatamente essa palavra. Então Paulo pega essa palavra e diz o seguinte, nós precisamos obedecer. E a obediência aqui tem a ver com a vida do crente, com ele ser luzeiro no mundo de trevas, com ele desenvolver a salvação, com ele fazer diferença no mundo. E aí Paulo conclui dizendo, muito mais agora na minha ausência. E se na primeira parte tem a constatação, eles faziam isso, agora tem a recomendação. Paulo diz, continuem, mesmo na minha ausência. Isso é interessante, irmãos, porque às vezes nós, quando estamos longe das vistas de alguém,
nós temos, às vezes, a tendência de achar que ninguém está olhando para a gente. Esses dias alguém postou um vídeo no Face, numa das redes, falei já que é Facebook, não tem importância, né? Eu ia falar rede social, né? E falando do que acontece com os bichinhos de estimação quando os donos não estão em casa. Não sei se foi a Rose que fez isso, alguém aqui da igreja acho que postou isso, né? Deixaram câmeras ligadas lá na casa para flagrar os bichinhos de estimação, cachorrinho, gato, etc. Né? E aí descobriram que os bichos de estimação, longe dos olhos dos donos, são extremamente arteiros. E é verdade, fazem arte. Esses dias eu vi um treinador de cachorro fazer uma coisa interessante. Ele mandou o cachorro fazer deu uma ordem para o cachorro e ficou olhando, e o cachorro obedeceu. Era para ele ficar quieto. Aí ele fechou os olhos, o cachorro foi lá e comeu a comida. Então o cachorro percebeu que ele não estava olhando, e não olhando ele podia fazer aquilo de errado. Mas gente também é assim. Pessoas, o bicho, o homem também é assim. Eu tenho um texto na Bíblia interessante que fala que Moisés, antes de ir para o deserto, quando Deus não tinha trabalhado com ele ainda, Moisés matou um egípcio. E a Bíblia diz que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. E matou o egípcio. Alguém disse que ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas esqueceu de olhar para cima. Deus estava vendo, e tinha alguém vendo, ele que não percebeu, tinha uma câmera escondida lá, e flagrou Moisés. Diferente dele e desses animaizinhos de estimação, nós temos o exemplo positivo de José do Egito, que numa terra distante, longe das vistas do pai, da família, longe das vistas do seu patrão, tentado pela mulher de Potifar para que se deitasse com ela, e todos os dias ela fazia isso, até o ponto que ele disse para ela: eu não faço isso, como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? É preciso obedecer, não só na presença, mas na ausência das pessoas. Porque Deus vê o nosso coração, vê os nossos passos, vê a nossa caminhada. Então por que ser luzeiro? Porque há uma ordem clara do Senhor Jesus. Em segundo lugar, porque é Deus quem opera em nós. Verso 13, olha o que Paulo diz aí. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Qual que é a ideia, irmãos? Que o viver nosso, ele é evidência do poder e da ação de Deus na nossa vida. Em outras palavras, se eu não vivo, se eu não obedeço, eu estou mostrando na minha vida que Deus não está operando em mim, que eu não tenho nada a ver com Ele. Não há contradição, como eu disse aqui, a vontade e as ações de cada um dos crentes lá de Filipos são as arenas nas quais atua o poder do próprio Deus. É Deus agindo. E quando nós não obedecemos, isso mostra que Deus não está agindo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando com um estudante de teologia, e ele estava com as notas muito ruins no seminário. Isso já tem muito tempo, isso foi lá no Presbitério Sul de Minas. E nós fomos examinar esse estudante de teologia, e um dos pastores, reverendo Ivan Ross, de grande respeito lá no Presbitério Sul de Minas, ele disse para aquele moço: moço, quando Deus chama, Deus capacita. E quando eu olho para suas notas, parece que Deus não está aprovando o seu curso no seminário. Você tem certeza da sua vocação? Eu aprendi aquela lição naquela hora, porque de fato isso é verdade. Quando nós não estamos obedecendo, quando nós não estamos vivendo, quando nós não estamos procurando ser luz no mundo, isso mostra que Deus não está agindo na nossa vida. E será que o fato de Deus não agir na nossa vida é porque nós não temos parte com Ele? Porque Deus é quem opera em vós, efetua em vós, tanto querer como realizar. Por que ser luzeiro no mundo, irmãos? Terceiro lugar, porque nós precisamos entender que o mundo está em trevas. O mundo precisa de luz. Porque vivemos no meio de uma geração, diz Paulo,
pervertida e corrupta. Verso 15, olha o que diz o texto. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Por que viver como luzeiros no mundo? Porque vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E quando ele fala de geração, aqui ele não está falando de uma geração específica, mas ele está falando do mundo com seus sistemas, do mundo com seus valores distorcidos do reino de Deus. Nós vivemos assim, voltados ou em volta, com pessoas à nossa volta que têm valores distorcidos. Nós temos uma mídia que prega valores distorcidos. Nós temos uma cultura que prega valores distorcidos. E não é só na nossa geração, mas esse é o mundo em que nós vivemos. Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século. E essa é a ideia, há um século corrupto. Há um mundo corrupto à nossa volta e nós não podemos nos iludir. Paulo usa duas palavras aqui, irmãos. A primeira é a palavra pervertida, uma geração pervertida. E a palavra significa deformada, injusta, rebelde. E a outra palavra que ele usa é a palavra corrupta, e a ideia de torcer, desencaminhar, desviar. Ou seja, vivemos no meio de uma geração não só deformada e injusta, mas que se desvia do caminho da verdade de Deus. Então, por que ser luzeiro? Porque vivemos numa geração assim. E a nossa, talvez particularmente, seja uma geração extremamente pervertida e corrupta. 3 razões, então, para ser luzeiro no mundo. Primeiro, porque existe uma ordem clara. Segundo, porque Deus opera em nós. E ser luzeiro é evidência da ação de Deus na nossa vida. E terceiro, porque vivemos, moramos, existimos no meio de uma geração pervertida e corrupta, num mundo que precisa de luz. Segundo lugar, segunda pergunta que eu faço: como que esses luzeiros vivem? Como ser luzeiro nessa geração pervertida e corrupta? Eu creio que o texto nos responde com algumas ideias importantes. Em primeiro lugar, desenvolvendo a nossa salvação. Eu encontro isso aqui no verso 12, a segunda parte, e no verso 14. Desenvolver a salvação que foi recebida pela graça. Não significa que eu produzo salvação em mim, porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, diz a Bíblia. Desenvolver a salvação é pegar aquilo que eu tenho e colocar em prática. É desenvolver a fé, o comportamento, a vida em função daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Em outras palavras, o caminho da salvação ele já foi delineado no hino, do verso 6 ao 11. Sendo Deus, não julgou como ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está acima de todo nome. A salvação é isso, é Jesus morrendo na cruz. Uma vez que Cristo fez isso por mim e me deu pela sua graça, eu pego esse tesouro e desenvolvo com obediência, com vida bonita, com consagração e dedicação. Desenvolver aqui significa realizar, executar, resultar em. Pense nisso. Então, como que os luzeiros vivem? Em primeiro lugar, desenvolvendo a salvação. E aí Paulo ele vai dar um exemplo prático disso. E ele usa 2 aspectos negativos. Como eu disse, ele vai falar desse desenvolver a salvação de forma coletiva, individual também, mas também de forma coletiva. E ele fala, em primeiro lugar, do ponto de vista do desenvolver a salvação dentro da igreja, entre os irmãos em Cristo, como família da fé. E aí ele dá 2 aspectos negativos. No verso de número 14, ele diz: fazei tudo
sem murmurações nem contendas. Então, como que o crente desenvolve a sua salvação? Com temor e tremor, tendo consciência de que ele recebeu o presente de Deus, mas ele precisa fazer isso de duas maneiras. No que diz respeito à sua convivência na igreja. Primeiro, sem murmurações. Paulo está lembrando aqui do povo de Israel no deserto. E Paulo está fazendo menção a essa passagem. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que muitos pereceram no deserto pelas mordeduras das serpentes, porque murmuraram. Muita gente não entrou na terra da promessa porque murmurou. E a palavra murmurar aqui é o sentido de resmungar, de falar, de remoer por dentro. É a palavra que traz a ideia da gente disseminar, às vezes, o murmúrio entre as pessoas, sem trazer, de fato, aquilo para quem a gente precisa falar. E, provavelmente, Paulo está usando isso daqui, o exemplo de Israel, para falar da murmuração contra a liderança da igreja. Nos dias de Moisés, essa era a verdade. O povo murmurava contra Moisés e contra Deus. É a mesma palavra que Paulo usa para falar do problema que nós, como crentes, precisamos tirar da nossa vida. Sem murmuração, sem resmungar contra Deus, contra as pessoas. Se nós temos algum problema, que a gente vá até a pessoa, pessoalmente, fale com ela. Segunda palavra Paulo usa é sem contendas. A palavra significa disputa, questionamento da verdade. Alguns acham que Paulo está se referindo aqui a questões de litígio fora da igreja. Então, Paulo está recomendando àquela igreja não levar questões internas para serem julgadas por juízes pagãos. Ainda que a palavra tenha esse significado, eu entendo que a ideia aqui é de contendas na igreja, de rixas, divisões, de questionamentos acerca da verdade. Em outras palavras, Paulo diz: desenvolva a sua salvação. Você é crente em Cristo Jesus, Deus te deu o presente da salvação, e faça isso sem murmuração e sem contenda. Em segundo lugar, como desenvolver a salvação? Preservando a palavra da vida. Verso 16. Olha o que diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Como eu falei na introdução, a palavra preservar aqui é segurar firme. A ideia é de uma corrida de revezamento. Paulo usa essa figura do bastão. Eu gosto dessa figura que alguns apóstolos usam, o escritor de Hebreus usa, que nós estamos numa corrida e que nós temos um bastão nas nossas mãos e nós vamos passar esse bastão para a geração que vem aí. Recentemente houve uma corrida de revezamento e as brasileiras que estavam indo bem deixaram o bastão cair. Foram desclassificadas, perderam a corrida. E a ideia é: segure firme esse bastão, que Paulo chama aqui de palavra da vida. Em outras palavras, segure firme o Evangelho, a palavra de Deus. Não deixe cair. E eu acredito, irmãos, que a expressão palavra da vida, que ela se refere tanto à mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, isso é confirmado em Filipenses 1:27, como tem a ver também com os ensinamentos éticos fundamentados no Evangelho, como Paulo diz em Filipenses 4:8 e 9. Então, as duas ideias: segure firme o Evangelho e também os princípios éticos ensinados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Em outras palavras, você e eu precisamos segurar firme na nossa vida, preservar a mensagem clara da salvação e os valores do reino de Deus no nosso tempo. Justiça, amor, honestidade, fidelidade. Nós devemos segurar, não deixar cair, para que a geração que vem após a nossa geração possa
também receber esse evangelho, esses valores intactos, sem mancha, sem relativismo, sem negociarmos os nossos valores. E como eu disse, há aqui a ideia de um revezamento de gerações. Por que isso deve ser feito? Em primeiro lugar, porque a palavra da vida, ela é frequentemente atacada. Ela é atacada pelo diabo, pelo mundo e pelos falsos profetas. Não é verdade, irmãos? O diabo, ele tenta fazer de tudo para desmoralizar a palavra da vida, o evangelho de Jesus Cristo e os valores do evangelho. O mundo faz isso. Não tem um dia sequer em que a televisão, os meios de comunicação, o mundo não ridicularize algum princípio ensinado na Bíblia. Todos os dias, todas as novelas, praticamente tudo aquilo que a gente vê na televisão, ridiculariza, prega contra, e a gente acomoda com isso. A gente assiste, assimila traição, adultério, engano, falta de honestidade. Todos os dias a gente ouve, e a gente está se acostumando. Então, preservar a palavra da vida é importante por isso, porque ela é atacada. Todos os dias ela é atacada. Em segundo lugar, porque Deus confiou essa tarefa nas nossas mãos. Por isso, preservar. Deus não deu para os anjos essa tarefa. Deus não deu para as pedras essa tarefa, não deu para os animais essa tarefa. Deus deu isso para os crentes. Deus não deu isso nem para os políticos, nem para os governantes. Deus deu isso para os crentes. Somos nós, crentes em Cristo Jesus, que temos de preservar a palavra da vida, o evangelho e os valores. Em terceiro lugar, porque ela é tanto a salvação da geração vindoura, como da nossa geração. Se nós queremos salvar o mundo da sua tenebrosidade, da sua escuridade, da sua treva, nós precisamos preservar a palavra. Preservar, porque ela é a palavra da vida, diz o texto. Então assim vivem os luzeiros no mundo, desenvolvendo a salvação, que tem a ver com obediência, com eliminar certas coisas no meio da igreja, e preservar a palavra da vida, com o evangelho e com os valores do reino de Deus na nossa vida. Em último lugar, terceira pergunta, qual o resultado? Qual o resultado de sermos luzeiros no mundo? E aí Paulo vai apontar 3 resultados para nós. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que nós vamos colher alguns frutos na nossa própria vida. E esses frutos estão aqui no verso 15. Ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. 3 virtudes ele destaca aqui. 3 palavras. Eu acredito que elas são tanto a causa como o efeito. Ou seja, Paulo diz para sermos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, mas Paulo está dizendo também que se nós vivermos de forma obediente à palavra de Deus, preservando a palavra da vida, nós vamos colher esses frutos, de sermos no mundo pessoas irrepreensíveis, sinceras e inculpáveis. A palavra irrepreensível, sem culpa, que não merece censura, que não é passível de repreensão. A palavra sincero é não misturado, livre de malícia. E a palavra inculpável é inocente. É a mesma ideia de irrepreensível, mas desenvolvendo mais um lado de caráter também. Olha que coisa extraordinária. Se você desenvolver a sua salvação, vivendo bem com seus irmãos, e vivendo também o testemunho da palavra lá fora, você vai se tornar uma pessoa nesse mundo tenebroso de trevas, nessa geração corrupta, você vai viver uma vida de irrepreensibilidade, de sinceridade e de inculpabilidade. Deus vai te dar isso. Que coisa extraordinária, irmãos. Segundo lugar, segundo resultado
de sermos luzeiros no mundo é que nós vamos influenciar o mundo, é o resultado óbvio. Além de nos preservarmos do mundo, exerceremos a nossa influência sobre o mundo. Então, se de um lado Paulo diz nós vamos ser preservados, de outro ele está dizendo nós vamos influenciar. Nós vamos fazer a luz de Deus brilhar. Como eu disse, há uma ordem, mas também há um resultado. Fazer brilhar aqui é de que o mundo vai encontrar luz. Vai encontrar luz. Em outras palavras, irmãos, quando os crentes brilham, o mundo se transforma. E é verdade, quando os crentes brilham, o mundo se transforma. Um dos exemplos mais interessantes que eu já ouvi é o exemplo de um avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji. Isso é coisa de 2001, 2002. Eu cheguei a passar esse filme uma vez ou duas aqui na igreja para algumas pessoas. Nesse lugar onde as pessoas eram, na sua grande maioria, envolvidas com idolatria, com feitiçaria, Deus começou a fazer um trabalho tão extraordinário ali naquele lugar e começou a levantar a igreja. E a igreja começou a clamar a Deus e a igreja de repente se levantou como uma voz naquele lugar. E Deus começou a fazer uma obra tão fantástica naquele lugar, naquelas ilhas, que até os rios, que não estavam produzindo mais peixes, voltaram a produzir peixes. É uma coisa extraordinária o que aconteceu ali. Os presídios, que eram lugares tenebrosos, tinha medo até de passar perto. Esses presídios se tornaram lugares onde Deus era adorado, louvado, glorificado. A aparência mudou. Os políticos que se converteram. Muita gente foi se rendendo aos pés de Jesus. A economia do país mudou. Porque a igreja começou a brilhar. Porque os crentes individualmente começaram a brilhar. Houve luz naquela nação. O reverendo Ronaldo Lidório, ele, numa de suas palestras, ele conta o que aconteceu numa das tribos da selva amazônica do Peru. Uma tribo de pessoas extremamente violentas, que chegaram a matar missionários. Um dos missionários que foram mortos por essa tribo foi colega de seminário do pastor Russell Shedd, conhecido aqui no Brasil. O colega dele foi morto lá. Eu já contei essa história aqui. Mas o filho voltou para aquela tribo, começou a pregar o evangelho, e aquela tribo se converteu. E aquele moço que matou, aquele índio que matou o pai dele, foi batizado por ele. E aquela tribo, diz o reverendo Ronaldo Lidório, se tornou a tribo mais plantadora de igreja da selva amazônica. Isso na atualidade. A luz começou a brilhar. Começou a brilhar. E quando o crente brilha, o mundo se transforma. Às vezes a gente pensa que a igreja precisa fazer isso como um todo. Eu acredito que precisa fazer. Mas cada um precisa fazer. A sua casa precisa melhorar com a sua luz lá. O seu ambiente de trabalho precisa melhorar com a sua luz lá. E se não está melhorando, você não está brilhando. Quem sabe está precisando tirar rancor, mágoa do coração, reclamação dos lábios. Quem sabe precisa de um comportamento mais reto diante de Deus. Eliminar mentira, inveja, se revestir da justiça de Cristo. Mas quando a luz do crente brilha, o mundo se transforma. Clara Gammon, esposa de reverendo Samuel Gammon, escreveu um livro chamado Assim Brilha a Luz. Ela conta nesse livro a história do reverendo Samuel Gammon, que quando foi com a escola presbiteriana lá para o sul de Minas, saindo de Campinas por causa da febre amarela, foi para um lugar difícil, de gente ignorante, de gente violenta, mas o evangelho começou a transformar vidas e lugares e cidades e povoados. E onde o evangelho foi chegando,
a cidade de Piuí, de Formiga, de tantas regiões ali do oeste de Minas. O lugar foi mudando, foi transformando. Isso é verdade aqui também na nossa região. Em Brotas, que vai fazer 150 anos de presbiterianismo o ano que vem. Quando o evangelho chega, o mundo se transforma. E aí eu pergunto, como é que está o seu mundo? Às vezes o crente se converte, vai para um lugar e ele acaba sendo influenciado pelas trevas. A Bíblia diz que as trevas não prevalecerão contra a igreja, não é o contrário. Quando a igreja brilha, as trevas fogem. Terceiro resultado, eu chamo de corrida útil. Porque Paulo termina o texto dizendo o seguinte, aqui no verso 16 e 17, até o final, até o 18. Ele diz assim, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa oferta, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vivam isso, para que lá na frente eu possa olhar para trás e dizer, eu fiz a coisa certa. A corrida de tantos não terá sido em vão, se nós vivermos como luzeiros no mundo. E aí a gente pode pensar nos personagens da história, de gente que viveu antes da gente, que foi membro aqui da igreja, que batalhou pela sua fé, que orou por você, que te evangelizou, e que Deus achou por bem chamar hoje para o céu. Viva de tal forma que aquilo que ele fez não seja vão. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. E aí Paulo cita o seu exemplo, no verso 16 ele diz, para que no dia do Senhor, no dia de Cristo, no dia de Deus, ele está se referindo aqui à segunda vinda, eu não tenha corrido em vão, em relação a vocês. E no verso 17, Paulo aponta aqui num possível martírio. Ele diz, mesmo que eu venha a ser derramado como algo sobre a vida de vocês, isso não seja em vão, é mais ou menos essa a ideia. E aí ele termina de uma forma maravilhosa, chamando a alegria, a congratulação. Façam isso, vamos pensar dessa forma, juntos, nos alegrando por essa verdade. E aí nós temos 3 resultados de sermos luzeiros nesse mundo. 3 resultados. Mas eu quero lembrar rapidinho aquilo que eu falei até aqui, só para a gente concluir, para deixar você com as ideias bem fresquinhas na sua cabeça. O tema foi como luzeiros no mundo, usando a expressão do texto. Por que viver como luzeiros no mundo? Porque é uma ordem, porque Deus opera em nós, porque vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, que precisa de luz. Segundo lugar, como os luzeiros vivem? Desenvolvendo a salvação e preservando a palavra da vida. E terceiro lugar, quais são os resultados que esses luzeiros vão colher se viverem assim? Terão os frutos colhidos, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Influenciarão o mundo como luzeiros no mundo. E a corrida será útil. Não vamos correr em vão. Vamos ter feito o nosso trabalho, não só nós, mas aqueles que vieram antes de nós, aqueles que estão pregando o evangelho na face da terra. Irmãos, 3 aplicações para a gente terminar. Não são as trevas que ameaçam, mas a falta de luz. Deixe a sua luz brilhar. Guarde isso. Não são as trevas que ameaçam, mas a falta de luz, a ausência de luz. Então deixe a sua luz brilhar. Segundo, deixe de lado a murmuração e a contenda. Substitua isso por gratidão e obediência. Terceiro lugar, preserve o evangelho de Cristo com a sua vida e com a sua pregação. Simples, simples, simples. E que Deus nos abençoe.
Vamos cantar mais um hino, nos preparando para a ceia do Senhor. E ao participarmos da ceia, nós possamos buscar comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Podem trazer o gasofilácio à frente, os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas. Enquanto cantamos esse hino, nos preparando para a ceia, os irmãos poderão também entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos ficar em pé, irmãos, para cantar?